Estamos começando mais um bate-papo da revista Petros. Hoje tenho o prazer de receber um economista e grande amigo, Guilherme Moreira, que é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FIPE. Muito obrigada, Guilherme, por ter atendido o nosso convite. Eu sei que você deve estar aí na maior loucura, porque o cenário econômico está bem complicado, né? Ana, primeiro prazer estar aqui com vocês. E realmente, né, economista é um pouco como juiz de futebol. Se a coisa está bem, ninguém lembra dele, né? As pessoas só lembram do economista quando a situação realmente está complicada. E poucas vezes a gente viu uma situação tão complicada quanto a que nós estamos vivendo hoje, né? Então, um cenário bem desafiador. Então, Guilherme, a Petros é uma revista voltada para donos de postos de combustíveis, distribuidores, e a gente sabe que esse é um mercado que, com a história da quarentena, todo mundo em casa, acabou reduzindo muito o consumo de combustíveis, né? Qual o cenário que a gente tem hoje? O que essa economia projeta para a gente? Bom, o Brasil viveu um choque de demanda que nunca vimos antes, né? Então, nós economistas, a gente usa o passado para projetar o futuro. Então, o que a estatística econômica faz? Ela olha o comportamento passado, projeta isso para o futuro e encontra parâmetros que são semelhantes. A gente nunca viu nada parecido na história recente. Nós não temos foi muito difícil estimar qual seria o impacto. O que nós estamos vendo hoje? O impacto foi muito grande, mas muito desigual também, Ana. Você tem setores que foram muito afetados, setores que foram mediamente afetados, setores que ganharam nessa pandemia. É óbvio que o saldo foi mais negativo que positivo, mas você tem alguns setores, por exemplo, os supermercados, alimentos, principalmente os supermercados, mas todo o setor do agro, ganharam nessa confusão toda. Agora, quem foi o grande prejudicado? Primeiro, todo o setor de serviços, não tenha dúvida disso, que foi quem mais sentiu. Então, o comércio, os restaurantes, e são grandes geradores de emprego. Então, o grande impacto dessa crise, eu diria que é o que vai prejudicar a retomada, é o emprego. Se a gente pegar pegar a quantidade de pessoas desocupadas hoje, e não tanto a taxa de desemprego, como é divulgada, que isso esconde uma grande quantidade de pessoas que não procurou emprego. A taxa de desemprego de 13,3, ela esconde o seguinte: aquela pessoa que perdeu o emprego simplesmente está procurando. Então, para esta taxa, ela não é desempregada. Mas, quando a gente olha a quantidade de ocupações no Brasil, do começo do ano para cá, caiu quase mais de 10 milhões em números absolutos. Que é uma coisa, para um país de 200 milhões, você tem 10 milhões a mais de gente que está sem ocupação. Então, esse é o grande número que que fez toda a diferença daqui para frente. Especificamente do setor de transporte, que eu acho que é o que afeta diretamente os associados, você tem uma questão importante que foi essa paralisia, os lockdowns, as restrições todas, diminuíram drasticamente o consumo de combustíveis. Então, aqui na FIPE, a gente acompanha os preços, por conta do índice de preços, e nada melhor para refletir queda de atividade do que preço. Então, quando a gente olha combustíveis esse ano, você pega a gasolina, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, o preço da gasolina caiu quase 10% esse ano, na média. E o etanol, 12%. Isso reflete o quê? Reflete a parada que teve. Você tem, como qualquer outro negócio, você tem estoque, você não consegue vender esse estoque, você precisa de caixa, você abaixa o preço, como qualquer outro negócio. Então, essa foi uma realidade muito dura também para esse segmento de transportes. E o que a gente olha para frente agora, olhando para frente? A gente vê uma retomada gradativa da atividade econômica, inclusive refletindo nos preços dos combustíveis, que estão voltando a subir, portanto, o setor volta a recuperar um pouco da margem perdida. O etanol subiu, está subindo, a gasolina subindo. E a gente sente no trânsito, ou seja, as pessoas estão voltando, o comércio está voltando. Então, é uma coisa gradual, mas qual que é o grande desafio daqui para frente?
esses 10 milhões de pessoas que estão sem emprego e com muito pouca renda, dependendo de auxílio emergencial. Como é que vai ser a volta? As projeções todas apontam que teremos uma volta relativamente rápida. Esse ano deve cair 5,5% do PIB, o ano que vem alguma coisa em crescimento de 2,5%. Agora, quanto tempo a gente vai levar para recuperar do estrago feito é que a gente ainda não tem essa dimensão, principalmente do emprego. Certo. E como é que você falou da gasolina, né, que teve uma queda de 9%, o álcool caiu quanto? De 12,5% na média na cidade de São Paulo. Mas está recuperando o preço agora, sinal que a atividade está voltando. Independente do preço da gasolina na refinaria, na distribuidora, se você não tem para quem vender isso, não adianta você subir o preço. Porque não está vendendo, isso fica represado. E o comerciante engole o prejuízo. O que a gente tem visto é que com a retomada da atividade você consegue ter um pouco mais de espaço para repassar esse aumento de custo para os preços. E é isso que a gente tem visto, Ana. A gasolina já vem subindo há mais ou menos três semanas consecutivas. E teve realmente um movimento aí de alteração de produto, para subir o preço do produto de gasolina. Mas o etanol também vem subindo e recuperando preço, um pouco menos que a gasolina, mas ambos estão recuperando preço aí nessas últimas semanas. Essa queda afetou também o diesel, ou o diesel, como é mais ligado ao transporte, talvez da própria de alimentos, de todo o que faz girar a economia, ele sofreu menos? O diesel, ele sempre é menos afetado por uma série de questões. A gente não acompanha o preço do diesel, porque o diesel não entra no consumo da família. Uhum. Ele entra no alimento, no frete, etc. Reflete, mas não entra. Agora, eu diria para você que o diesel vem sendo menos afetado até por conta do mercado mais controlado, enfim. Mas o consumo de diesel muito provavelmente caiu também, porque mais uma vez, repetindo o que eu falei no começo, foi uma crise muito desigual no sentido que alguns setores praticamente pararam. Você vê a produção de automóveis, por exemplo, chegou em julho a queda de 99,5%, ou seja, não teve produção em julho. Teve o setor elétrico, metal, muitos setores da indústria, principalmente, com quedas muito fortes. Então, voltando a produzir agora, porque aos poucos a economia está voltando. É muito desigual, muito desigual. E o setor de transporte reflete essa... tanto é que não é à toa que é um bom indicador de atividade econômica, né? Porque fluxo de estradas, etc., reflete tudo isso. E me diz uma coisa, qual é o cenário daqui para frente? Essa retomada, mas essa retomada ela ainda vai ser lenta? O que vocês estão projetando? Então, todos os analistas aí estão dizendo que esse ano vai ter uma queda em torno de 5,5% a 6%, que é a maior queda dos anos pós-guerra, com toda certeza. E estão projetando uma recuperação de 2,5%. Agora, a gente tem que olhar essa recuperação para 2021 com cautela. Por que com cautela? Porque nós estamos falando daquele aluno que tirou 1 na primeira prova e tirou 2 na segunda. Então, a estatística, nossa, ele melhorou muito. Mas ele continua mal, ou seja, ele continua com um problema de nota. E é um pouco a vai enganar um pouco nesse aspecto. Porque nós vamos ter um ano 2020 com crescimento na estatística, mas muito difícil. Por quê? Como é que nós estamos entrando nesse ano? Com uma população com um emprego precário, muitos desempregados e com dificuldade de geração de renda. E tem uma questão, Ana, que eu sempre falava isso, a gente já fez vários eventos juntos, eu sempre disse isso, e se agravou muito, que é a questão da precarização do emprego no Brasil. Você tem um movimento de redução de CLT e aumento de conta própria no Brasil já há um longo tempo. Isso explodiu agora. Ou seja, o CLT vai estar ficando... O carteira assinada, popularmente aí conhecido, está ficando uma raridade no Brasil, é uma espécie em extinção. Então, quando a gente olha o mercado de trabalho brasileiro, nós estamos falando de 34, 35 milhões de CLT no universo de 200 milhões de habitantes. E aí a gente fica discutindo reformas para ajudar o emprego,
como se o emprego fosse só o CLT, quando, na verdade, no Brasil, a minoria é CLT. O emprego está no conta própria sem CNPJ, está no PJ que presta serviço. Enfim, a grande geração de emprego no Brasil hoje já não é mais na CLT. A gente vai ter que reconfigurar as políticas públicas de geração de emprego para essa nova realidade que o país vive. E a gente não tem ferramentas para isso. Haja vista do crédito chegar nessas pessoas. E enquanto essas pessoas não tiverem renda, elas também não podem consumir, né? Não consome, a economia não volta. É então, aquilo que esse você sempre fala do medo de Ah. consumir, né? Isso sem dúvida. Se você pegar os índices de confiança, caíram muito. Mas e a gente só vai ter volta do consumo quando a confiança voltar. Quando você olhar para a situação e falar, não, agora está melhorando, eu posso arriscar um pouco mais, posso comprar. Ou seja, todo mundo adiou compra, né? Quem que vai fazer uma grande compra agora? Não sei nem se eu vou estar empregado, não sei se a empresa vai me voltar. Enfim, é uma situação muito complicada que vai exigir ações de política econômica que nunca fizemos antes. E tem uma questão política envolvida. Eu não gosto de falar de política, você já me conhece, mas não tem como falar. Nós vamos precisar de uma política ativa na geração de emprego e renda. A gente não sabe exatamente como vai acontecer. E uma coisa, lembrei agora do nosso amigo comum, Paulo Freire, que fala muito de impostos e outro país no mundo está discutindo aumento de imposto nessa situação. Inteiro, tirando imposto e reduzindo imposto sobre consumo. Nós estamos em plena pandemia discutindo impostos novos. Então, essa também é uma aberração, né? Uma reforma tributária que, no fim das contas, com grande chance de virar um aumento de imposto. Que só troca o nome, né? Eles trocam os nomes dos impostos e aglutinam tudo num só. Então, tem, além de tudo, tem esse risco, né, da gente viver ainda um aumento de imposto que está começando a surgir no radar e precisaremos ficar atentos. Bom, Guilherme, muito obrigada. Eu acho que foi bem elucidativa a nossa conversa e é aquela tua história. Vamos continuar torcendo para que essas políticas públicas aconteçam, para que a gente consiga recuperar a economia, porque senão fica bem complicado pensar em futuro, né? Então, sejamos otimistas. Sim, acho que sim. Acho que teremos boas notícias em breve. Um abraço a todos. Muito obrigada pela sua participação. E quem quiser continuar acompanhando as nossas redes sociais, acompanhando o nosso canal no YouTube, e nós agradecemos e até a próxima. Um abraço.